Foi avassaladora a vitória de Maria Corina Machado nas primárias para definir o candidato da oposição na Venezuela. É o cenário que foi montado num acordo na semana passada para as eleições de 2024, cuja data ainda não está marcada. Mas nesta não é só a única dúvida. Vamos conferir. Sem os dois principais adversários, Henrique Capriles e Fred Superlando, que deixaram a disputa, Maria Corina levou mais de 90% dos votos. Em 2024 vamos a ganhar em essa eleição presidencial. A candidata enfrenta grande resistência interna e não tem apoio de outros partidos da oposição. Ainda é incerto se Corina vai poder concorrer nas eleições. Isso porque ela está inabilitada de ocupar cargos públicos pela Justiça. As primárias ocorrem após um acordo do governo firmado com a oposição na semana passada. As negociações que ocorrem em Barbados fixaram a data das eleições presidenciais e prevêem a presença de observadores internacionais como a União Europeia. O acordo também contempla um dos principais pedidos da oposição, a atualização do registro eleitoral da população, mas deixa em aberto o ponto sobre a participação de políticos declarados inelegíveis. Ainda assim, os Estados Unidos suspenderam as sanções contra o petróleo venezuelano por 6 meses, o que vai render dinheiro ao governo de Nicolás Maduro às vésperas das eleições. Alberto Pfeiffer, Maria Carolina compete ou não nas eleições? Maria Corina Machado vence as primárias da oposição. Cerca de 600 mil pessoas participaram, de 21 milhões de eleitores que tem a Venezuela. É mais um movimento do tipo simbólico do que prático. Ela segue inabilitada, a oposição segue sufocada na Venezuela. Houve uma pequena concessão, uma pequena janela que permitiu a realização dessas primárias, derivada dos acordos celebrados em Barbados. Ainda não há definição quanto à data da eleição propriamente dita, será até dezembro do ano que vem, mas não há data definida, não se sabe se ela poderá ter a candidatura homologada, assim como vários outros políticos de oposição seguem impedidos legalmente de participar do processo, lembrando que as cortes são dominadas pelo regime de Nicolás Maduro. Então, é uma possibilidade, mas muito tênue. Se a situação que acabamos de ver na Argentina é uma situação de grande incerteza quanto ao que será feito do ponto de vista econômico, seja qual for o vencedor da eleição, na Venezuela a incerteza é do tipo econômico, social, política, é toda uma desestruturação da institucionalidade, o regime há décadas no poder, concentrado na figura presidencial, nos partidos de situação e com completo domínio da máquina pública do Estado venezuelano. Uma pequena abertura que talvez derive da disposição dos Estados Unidos, principalmente, de receberem petróleo da Venezuela no momento em que o acesso a outros produtores está cerceado ou limitado em função de fatores geopolíticos. Lorival, em função do resultado das primárias ontem, com a candidata, se ela se tornar elegível, ela é inelegível no nosso linguajar, e de tudo que se disse sobre esse acordo de Barbados, ele é para valer? Então, acho que os oposicionistas encontraram uma forma de desmascarar essa encenação do Nicolás Maduro, né? Elegendo a candidata que o Maduro não quer que eles elejam, né? Então, que tipo de eleição é essa em que o adversário é que determina com quem ele pode... Você escala o time contrário. Exatamente. Maria Corina Machado é uma velha adversária, inimiga desse regime, né? Quando eu fui cobrir a tentativa de golpe lá em 2002, passava na TV estatal um desenho animado em que ela aparecia de joelhos recebendo uma valise de dinheiro do tio Sam e falando assim, como é gostoso trair a pátria. Era um desenho animado feito pela TV estatal, porque a organização dela era uma ONG que defendia a democracia, recebia aqueles dinheiros daquela fundação que é multipartidária dos Estados Unidos, que apoia a democracia na América Latina e tal, né? Então, o Henrique Capriles não quis concorrer, Leopoldo Lopes, o Juan Guaidó está fora, mas o candidato dele, o Fred,
também não concorreu, exatamente para criar esse cenário em que de confronto ao regime, de desafio. Falou assim, olha, a nossa candidata é essa aqui, e aí? Aqui pode ter disputa aqui ou não pode? Porque ela é altamente competitiva, embora esteja inabilitada por 15 anos por aquelas manobras arbitrárias da justiça controlada pelo chavismo, ela está viajando pelo país inteiro fazendo campanha. Então a linguagem do pôquer, estamos pagando para ver. Exatamente, é um cheque contra essa encenação na qual o Joe Biden embarcou, né, suspendendo aí por 6 meses as sanções e, como a nossa reportagem bem mostrou, dando dinheiro para o regime fazer campanha e outras coisas. Daniel, não é um acordo para valer, Daniel? Essa é a grande pergunta, se na verdade abriu-se uma janela de oportunidade para uma certa pacificação política na Venezuela ou se apenas tempo ganho por Nicolás Maduro. Tempo ganho porque sem as sanções, e olha, hoje também o chanceler, ministro das Relações Exteriores da Espanha, que preside a União Europeia, disse que vai levar ao Conselho Europeu a proposta de também levantar as sanções temporariamente impostas à Venezuela pela União Europeia. Quando os Estados Unidos levantam as sanções para a Venezuela ganha a possibilidade de exportar petróleo novamente para os Estados Unidos. Hoje a Venezuela perde dinheiro porque ela exporta majoritariamente para a China com descontos muito grandes pela impossibilidade de vender para o mercado americano. Então, se você tem esse período aí sem sanções, é uma oportunidade de Maduro forrar o caixa e distribuir dinheiro ao seu gosto durante a campanha. A questão é a seguinte, em que medida a oposição na Venezuela está unida? Eu já estive 6 vezes na Venezuela cobrindo eleições de diversas formas e o que eu vi foi um desentendimento geral sempre na oposição. A Maria Corina, de longe, é a candidata mais popular hoje na oposição, mas ela sempre acusou essa outra oposição, esses outros nomes, Guaidó, Henrique Capriles, Leopoldo Lopes, de serem uma oposição falsa e equivocada, de não terem catalisado o apoio internacional. Então, pouco custa para a oposição que hoje está respaldando Maria Corina nessas primárias dizer, quer saber de uma coisa? Maduro não vai respeitar aqui Maria Corina como candidata? Tudo bem, a gente vai colocar o Fred Superlano, vai colocar o Capriles, que também está inabilitado, ou vai colocar outro candidato, porque Maria Corina nunca prometeu uma transição pacífica, uma transição suave, tanto que ela chama Nicolás Maduro de narco-regime. É uma postura diferente de outras vertentes da oposição venezuelana. Não sei se está certo ou se está errada, mas ela não tem um respaldo, digamos, unânime da oposição venezuelana.